Olá, gente, tudo bem? Boa noite. Estamos aqui com o nosso segundo encontro de mulheres, mães e advogadas de sucesso. É um prazer estar de volta ativa na OAB. Depois de tudo que eu passei, fui vítima do Covid, como vocês sabem, mas tá tudo bem, voltei aos apostos e estou aqui com as minhas amigas, a doutora Elcinque e a doutora Laura, que são mães, que são advogadas, professoras e mulheres de sucesso, né? Então, a gente vai bater um papo, nós combinamos aqui que a gente vai fazer um encontro bem suave, bem descontraído. Vou mediar essas duas feras aí da advocacia acriana, são meus exemplos e exemplo de muita gente. Então, eu vou começar pedindo para as meninas se apresentarem. A mamãe do Laurinho começa, Laura Julião. Olá, boa noite a todos. Eu sou Laura Souza, sou advogada, mãe do Laurinho, que participou tanto desde a gravidez. Laurinho já é uma OAB Kids. Laurinho é chamado, ele já vai para palestra, ele vai para congresso, vai para convenção. Ele é o nosso mascote, ele já é o nosso mascote, ele já é o mascote da gente aí, o nosso símbolo. Laurinho e o Rafa também. E aí o Laurinho está presente em todas as ações da OAB, praticamente. Eu tive muito presente, eu sou muito presente nessa da minha gravidez, desde essa lei que veio, que a gente vai bater um papo daqui a pouco, que a gente tem muito a falar, eu e a doutora Elcinque, a doutora Isabela também, sobre essas nossas dificuldades, maternidades, advocacia, e logo hoje, que é o Dia da Família. Tão legal, tão Exatamente. Bom. Hoje é o Dia Internacional da Família, gente. Então, é um ente tão importante que merece tutela do Estado e proteção. E estou muito feliz de poder estar aqui com as meninas nesse dia comemorando a maternidade. Lembrando exatamente que essa live que a OAB está promovendo é através da Comissão da Mulher Advogada, em alusão ao mês das mães. Nós estamos em maio, nós tínhamos uma programação extensa antes, né, de sermos assoberbados pela pandemia, que nos restringiu um pouco, mas a gente conseguiu dar um jeitinho de tentar manter a nossa programação nas lives e virtualmente, porque nós podemos estar longe de forma física, mas virtualmente a gente consegue manter o contato. Agora eu vou chamar a doutora Elcinque, que vai se apresentar, professora, advogada, mulher de sucesso do OAB Acre. Oi, gente, boa noite, tudo bom? Quase todo mundo aí já me conhece. Então, eu sou a Elcínquia, eu sou a mãe da Rebeca e sou a mãe do Rafael. A Rebeca, infelizmente, não está mais entre nós. E eu tenho o Rafael, que é o meu porto seguro mesmo, é o meu bebê arco-íris, como a gente chama. E estou aqui para compartilhar um pouquinho com vocês sobre essa experiência da mulher advogada, da mulher que trabalha, que tem tripla jornada, não. Às vezes tem até uma quíntupla jornada. E estou aqui para contribuir com esse debate gostoso que a gente vai fazer aqui nessa noite de hoje. Antes da gente iniciar a nossa temática, eu queria agradecer ao membro da Comissão de Tecnologia da OAB, doutor Genésio, que está nos assessorando aqui na tecnologia, porque eu acredito que nesses últimos 2 meses nós tivemos que dar um salto no nosso conhecimento de tecnologia. E eu confesso que eu sou um pouco... eu tenho muita dificuldade ainda. E um dos nossos temas é justamente isso, a advocacia 4.0, que nós temos que enfrentar. E eu conversava com algumas advogadas no dia de hoje, e a gente chegou à conclusão de que nós demos um salto de 50 anos em 2 meses. Hoje em dia, a advocacia virtual é essencial para a vida do advogado e para a advogada de sucesso, a mãe, a mulher. Então, é mais uma jornada, eu sinto. Agora a gente tem que aprender a tecnologia para fazer audiência virtual, para poder despachar com o juiz.
e outros processos eletrônicos e outros atos que nós vamos ter que produzir de maneira virtual. Então, doutor Genésio, muito obrigada pela sua assessoria, que está sendo de grande valia. Vamos lá, meninas, eu vou perguntar para a Laura em relação à advocacia e à maternidade. Nós estamos aqui comemorando o mês das mães e, apesar de eu não ser mãe, eu acompanhei vocês duas desde a gravidez, já fizemos audiências, reuniões na OAB, em que vocês levaram seus filhos, em que vocês estavam grávidas, e eu queria saber de vocês duas, a começar pela Laura, qual foi o desafio maior para ela no dia a dia da mulher advogada, gestante e mãe? Muitos desafios. Inicialmente, eu queria agradecer a OAB também, em nome da doutora Isabela, que está aqui da diretoria. Queria agradecer também a Comissão da Mulher, em nome da nossa presidente Isnailda, pelo convite, oportunidade. Obrigada. E eu tenho, assim, a doutora Isabela, eu só tenho a agradecer a Deus que, assim, ela está hoje aqui com a gente fazendo essa live também. É uma alegria e tanta. Você não sabe o quanto. Obrigada, Laurinha. Então, vamos lá começar sobre a advocacia. Nossa, muitos desafios, foram muitos. Quando eu engravidei do Laurinho, foi em 2017, e aí já existia 2016, com os direitos da advogada. E eu praticamente estava iniciando, lei nova, todo mundo se adequando, os tribunais se adequando a essa lei, a ordem também dos advogados, mas eu tive muitos problemas. Todos os órgãos não me permitiram passar sem detector de metal, todos, tem nenhuma exceção aqui no estado do Acre, todos que eu pedia, eles logo se tinham para eu passar fora do detector de metal. As prioridades nas sustentações e nas audiências também foram todas cumpridas, os juízes todos foram bem solícitos, os desembargadores também. Não tive problema nenhum quanto à prioridade em sustentação, em audiências. As dificuldades que eu tive, que eu percebi do dia a dia, é que não tem estrutura, o Poder Judiciário não tem estrutura para as advogadas mães levarem os seus filhos tão pequenos, tão sem imunidade nenhuma para aquele local que fica tanta gente, a gente não tem uma estrutura adequada para trocar um bebê, para amamentar. Chegou já, eu passei por isso em determinadas audiências, que era uma sequência, uma inteira, e eu tive que levar o Laurinho, na verdade, eu tive que levar o Laurinho para tantos cantos, para todos os lugares, né? O Laurinho participou de palestra, Laurinho, eu tive que levar, é uma dificuldade nossa, advogada, que a gente enfrenta no dia a dia. O juiz parou a gente percebe que tem muito preconceito em relação a isso, né? Os nossos próprios colegas, os nossos colegas de advocacia, os juízes, os promotores, eles acham que a mãe ela leva o filho por opção, e muitas das vezes não é isso que acontece, a maioria das vezes, né? A mãe leva por necessidade, porque está amamentando. A sua primeira audiência depois do pós-parto, foi quanto tempo do parto? Foi depois dos 30 dias na Justiça do Trabalho. Então, e você conseguiu ser assessorada? Tinha um espaço adequado para você? Não tinha um local. Ele ficou, inclusive, eu levei, tinha condições de ter uma babá e levei a babá comigo, mas a nossa advocacia, as mulheres, nem todo mundo tem as condições e tem que se adequar a isso. A advocacia, ela é muito rigorosa com a advogada mãe. E ela ficou lá fora e o juiz parou um momento até para eu amamentar e me colocou num local, uma sala para eu amamentar tudo. Era uma sequência de audiência que eu tive a manhã inteira. Imagina uma criança de um mês... Em 30 dias, né?
sem vacina, sem imunidade nenhuma para estar naquele local com tanto de gente, sem ter local para trocar ele, que não tinha, porque lá também os banheiros não são adequados e a nossa não são. Então é isso, é a falta mesmo, a nossa dificuldade no dia a dia que a gente vê, e quando passa por isso, a gente começa a olhar até por outros olhos, né? Da necessidade mesmo da criança, é a saúde da criança também, que está ali em jogo. As advogadas, promotoras, juízes, defensoras, todas têm 6 meses, né? E advogadas são 30 dias. E os colegas ainda, os advogados, não contribuem, porque uma audiência que eu pedi para ser adiada, o outro colega, que era um homem, não dizia não, excelência, não vamos adiar, vamos manter, sendo que eu tinha menos de 30 dias, eu estava em casa, amamentando, e tinha acabado o neném recém-nascido. Então é isso, é um dos pontos que a gente tem que... uma das dificuldades melhorar. Doutora Elcínquia, meu bem, essa sociedade patriarcal que a gente vive, você que já foi mãe da Rebeca, é mãe do Rafael, como é que você nos conta a sua versão de como você enfrentou o período de gestação, porque nós sabemos que existem vários direitos, né, e dificuldades enfrentadas pelas mulheres, quanto à questão do detector de metal, porque é perigoso para a saúde dos bebês, a prioridade da sustentação oral, como a doutora Laura disse, a remarcação de audiências, e eu gostaria muito que você falasse sobre o estacionamento privativo para gestantes. Por favor, doutora. Oi, boa noite a todos. Mais uma vez, para os que chegaram agora na nossa live, sejam todos muito bem-vindos. Antes de entrar nesse tema, eu queria até fazer uma abertura aqui, já que a gente falou de uma sociedade patriarcal, como a Bela colocou aqui para a gente. Eu vejo uma evolução, porque na nossa live mesmo, a gente pensou que o nosso público ia ser só feminino, e eu vejo aqui que a gente tem o doutor André, secretário da OAB, está aqui com a gente, o doutor Ferdinando, exatamente. Né, um ícone da advocacia criana, está aqui participando da live com a gente, tem alunos meus aqui, ex-alunos, o Michel está aqui, que eu vi que já mandou um recadinho aqui, o doutor Norton está aqui, então assim, a gente vê um público masculino também, o que nos deixa muito feliz, porque significa que os direitos da gente não são só nossos, os homens têm que preservar esses direitos, os homens têm que nos ajudar também, né? E aí a gente vê esse interesse da ala masculina, e tem tantos outros homens aqui na nossa live. Então, isso já me deixou bem feliz em relação a isso. Isso mostra que a nossa sociedade está se modificando, né, em relação a isso. E, no meu caso, especificamente, a minha experiência, eu tive as duas experiências. A minha primeira gestação, eu descobri que estava grávida em 2016, em janeiro de 2016, e em setembro de 2016, eu dei à luz. Então, eu vivi um período em que a Lei 13.363 não tinha entrado em vigor ainda, porque a lei ela é de novembro de 2016. Então, quando a lei entrou em vigor, eu já tinha passado pela minha primeira gestação. E aí, nesse momento, eu não tinha, pelo menos de forma legal, todas essas garantias que a lei nos trouxe a partir de novembro de 2016, né, que é a entrada nos tribunais sem precisar de passar pelo raio-x, pelos detectores de metais, a reserva de vaga que a doutora Isabela colocou aqui para a gente, eu não tinha essas garantias previstas em lei. A partir de novembro de 2016, foram previstas em lei. Então, na minha segunda gestação, que foi em 2017, eu já tinha essas garantias previstas em lei. E o que é que eu me recordo muito desse momento? Eram desafios muito grandes. Na minha primeira gestação, foi uma gestação em que, particularmente, eu tive muitos enjoos. Então, eu vomitava com qualquer cheiro, sentava uma pessoa perto de mim com um cheiro mais forte, um perfume mais forte, aquilo já me dava náuseas, eu já passava mal, então eu já tive que interromper audiências para sair correndo e vomitar no banheiro. Imagina como é que é essa situação, o constrangimento que você passa diante disso. Então, muita gente pensa, mas está só grávida, gravidez não é doença, isso é frescura. De fato, eu entendo que a gestação, ela não é uma doença, nunca foi, nunca será, muito pelo contrário, é uma dádiva que todas nós mulheres temos o privilégio, né? Mas, assim, é um período especial na vida da mulher, em que ela sofre alterações hormonais, ela sofre alterações no seu corpo, então isso te deixa toda alterada. Então, eu já passei por algumas dificuldades de ter que levantar a mão e pedir licença para sair,
E nesses momentos, graças a Deus, eu tive compreensão. Uma vez ou outra eu ouvi alguma piadinha que está saindo da sala, está com preguiça, está saindo da sala porque está nervosa, não dá conta de acompanhar. Então, de vez em quando, você se depara com a situação. Graças a Deus, isso foram situações mínimas, pouquíssimas vezes eu me deparei com esse preconceito. E o que surpreende é que, às vezes, o preconceito parte dos nossos próprios colegas da advocacia. Então, eu já enfrentei isso algumas vezes, de você pedir remarcação e às vezes as pessoas não entenderem que você está passando mal em cima da hora, que você não tem realmente condições de fazer aquilo naquela hora. Diz, não, mas só está grávida, não está doente. De fato, gravidez não é doença, mas altera o nosso estado de saúde, o nosso estado psicológico, altera todo o nosso corpo, altera tudo. E aí, especificamente, uma coisa que eu vi é em relação às reservas de vaga. Quando a lei de 2016 ela veio e trouxe essa garantia para a mulher gestante, né, a lei 13.363, quando ela chegou com essa garantia, eu tive que ouvir de muitos colegas de profissão, inclusive, dizendo, que frescura é essa? Para que mulher grávida precisa de vaga diferenciada no estacionamento, se ela não sofre de nenhuma deficiência específica, se ela não é deficiente físico, se ela está no estado provisório, no estado passageiro, e para que isso? Eu vou dar um exemplo concreto que eu enfrentei durante vários dias da minha vida. Várias vezes eu fui grávida ao juizado especial, o prédio do nosso juizado especial civil, antigamente, na minha primeira gestação, em que a gente não tinha vaga reservada para a gestante, quando chovia, você deixava o seu carro distante e não tinha asfalto, não tinha calçamento, não tinha calçada, era um barro. Você imagina que você está grávida, você está com sobrepeso por conta da sua barriga, e aí nem estou falando daquela gestação que está com problemas, não, estou falando de uma gestação no estágio normal, e que a gente sabe que é normal, que durante a gestação a mulher tinha vários problemas, como diabetes, eclâmpsia, enfim, eu estou falando de uma gestação normal, porque a minha primeira gestação foi assim, nem muito peso eu tinha, mas você adquire um sobrepeso da sua barriga. E esse sobrepeso te dá dores nas costas, esse sobrepeso te causa dificuldade de locomoção, e toda mulher grávida já passou por isso, principalmente no final da sua gestação. Então, a gente passa, no primeiro momento, no início da gestação, uma fase difícil, que é a fase dos enjoos, do vômito, e no final da gestação a gente sofre com sobrepeso. É difícil você carregar todos os dias um peso a mais, é difícil para você respirar, para você dormir. Imagina você se deslocar toda arrumada, porque quando você vai para uma audiência, você tem um certo padrão a seguir, e se você não entra na sua audiência com aquele padrão, o teu próprio cliente vai te olhar assim e vai dizer, meu Deus, a minha advogada está toda desleixada, toda esmulambada, o doutor do outro lado está todo arrumado, está todo chique, aquele advogado lá sabe mais do que ela. Então, você ainda tem que submeter esse padrão. Então, você imagina você em cima de um salto, que não precisa nem ser tão alto, mas você está em cima do salto lá, e você fazer todo esse deslocamento na situação da gestação. Então, eu passei por muitos perrengues mesmo, nesses períodos aí. Eu lembro que tinha, nesses momentos, alguns advogados até levavam uma bota escondida no carro, subia o estacionamento de bota, chegava lá embaixo, para entrar no prédio, tirava a bota, voltava para o salto alto. Então, assim, são alguns perrengues que a mulher grávida ela passa mesmo e algumas pessoas não entendem isso. Ainda hoje, a gente vê que algumas pessoas ainda viram isso. Para que mulher grávida com vaga reservada? Para que isso? Por que serve isso? E graças a Deus... É um reconhecimento de uma dádiva, né? Porque, assim, as pessoas, até os homens, todo mundo nasceu de uma mulher, né? Então, a gente tem que ser sensível a essa causa. Eu não sou mãe ainda, mas eu sofro com vocês e acredito que vocês tenham passado. Eu vou falar aqui bem rapidinho. Eu fiz uma pesquisa dos tribunais, não são todos, alguns tribunais que priorizam o estacionamento da gestante. Santa Catarina, Goiânia, Rio de Janeiro, Rondônia, Paraíba e, graças a Deus, desde o ano passado, o nosso tribunal. Nós temos ali uma vaga para gestante. Foi um projeto da Comissão da Mulher Advogada, da OAB Acre, e nós conseguimos esse direito para as nossas colegas. Seguindo aqui, meninas, a nossa pauta, porque senão nós vamos ficar conversando muito tempo, porque é bom o tema e a gente gosta de falar, né? Mas eu estou aqui para controlar vocês. Vamos lá. Até porque a gente nossa... uma hora de live, né? Só uma hora, o horário cronometrado. Só uma hora. Eu queria mandar um beijo pro pessoal da OAB Minas Gerais, doutora Isa Moraes, minha xará, doutora Isa, Minas Gerais está aqui. E vamos seguir aqui a nossa pauta, então.
Vocês já apresentaram alguns desafios da maternidade e a advocacia, né? E pegando um gancho aqui do que você falou, que a Laura falou, que muitas vezes foram interrompidas em sua atividade da advocacia por conta da gravidez ou por conta do filho já recém-nascido. Enfim, essa concorrência de mercado para uma mulher que está gestacional ou que tem um filho, vocês acreditam, começando pela doutora Laura, que influencia na concorrência do mercado de trabalho frente a um homem que não vai ter a preocupação do filho que está doente, que a babá faltou, no desenvolvimento da atividade da advocacia para a mulher, mãe, isso influencia? Vocês já se sentiram prejudicadas? Laura? Influencia, doutora. Um pouco, e depende de cada ciclo familiar e da base que tem por trás de você. A base que eu digo, uma avó, uma babá, uma tia que pode cuidar, para te auxiliar. O pai também sempre trabalha, depende, né? Isso depende de cada família. Então, assim, isso é sim um fator que a gente vê uma dificuldade, mas que tudo na vida se adequa. É o primeiro momento que a gente fica um pouco assustada, né? Nossa, como é que vai ser daqui para frente? Eu tenho... ele adoece, a babá falta, eu tenho que trabalhar, eu tenho uma audiência, como que vai ser? Então, assim, quando amanhece o dia, você não sabe muito se a criança vai estar doente, se a babá faltou, ou se você vai... E você tem que cumprir a audiência, né? Você tem que cumprir a audiência, uma sustentação oral, você tem que trabalhar o dia inteiro. Então, é uma jornada extensa e exaustiva, mas que tudo na vida a gente se adequa, e tudo na vida eu acho que a gente só vem a acrescentar. A gente vai se adequando. Tudo mais um desafio, né, para a mulher que tem que superar tantas dificuldades aí, ainda mais sendo mãe. Mas é por isso que vocês são advogadas de sucesso e estão aqui para testemunhar para a gente que é possível, né? Doutora Elcinga, você já passou por alguma situação nesse sentido de se sentir desprestigiada ou sentir que você foi prejudicada no seu trabalho, no seu desempenho, por conta da desigualdade com a mulher que exerce a maternidade? No meu local de trabalho, nas minhas audiências, eu não passei exatamente por isso, mas eu já presenciei diversas outras colegas passando por esse momento. E claro que eu tive algumas dificuldades nisso, porque como a doutora Laura expôs, para que a gente tenha um sucesso, a gente precisa ter uma rede por trás. A gente precisa de uma ajuda. A mulher sozinha, a advogada sozinha, com filhos, ela não consegue se manter no mercado de trabalho se ela não tem toda uma rede de apoio por trás. Então, nesse momento, ter uma avó presente, ter uma tia presente, ter alguém com quem você pode contar para te auxiliar, além da sua babá, isso te ajuda muito. No meu caso, os meus pais, eles moram em outro estado, então eu já não posso contar com aquela rede de apoio deu um perrengue aqui, a babá faltou, a empregada faltou, deixa lá na casa do vovô, deixa na casa da vovó. Eu não tinha isso nesse primeiro momento. Eu tenho minha sogra que mora aqui e que no primeiro ano de vida ela também não sabia muito como cuidar de um recém-nascido, porque já fazia muitos anos que ela tinha cuidado da criança dela. Então, os primeiros 12 meses foram 12 meses de muita dificuldade para mim. Depois que meu filho cresceu mais um pouquinho, graças a Deus, eu posso contar com minha sogra. Isso faz toda a diferença. Mas, como eu não tinha com quem contar nos meus primeiros 12 meses, eu, por opção minha, reduzi bastante a minha carga de trabalho, justamente por isso, por ter um temor interno de, e se eu não corresponder ao que o cliente espera de mim? E se chegar aquela data... Isso é um desafio para a mulher, né? Isso é um desafio para a mulher. E a mulher tem que ter a cabeça no lugar e saber das suas limitações e pensar que isso não a desvaloriza enquanto profissional, porque você se sente arrasada. Às vezes você tem que rejeitar determinados casos, determinados clientes, determinadas situações, porque você tem medo de não dar conta. É muita pressão na sua cabeça, é muita coisa. Os primeiros 12 meses de vida de uma criança são muito difíceis para a mulher, e eu acho que isso faz com que a mulher advogada, pelo menos durante os primeiros 12 meses de vida da criança, a criança ainda mama,
Então, isso dificulta muito a competitividade da mulher no mercado de trabalho. A gente não pode ser cego e querer negar isso, dizer que é condição de igualdade, porque não é. E hoje em dia, quando eu vejo que uma advogada levou o seu filho para uma audiência, eu entendo perfeitamente, eu sei, ela levou porque ela não tem outra opção. Qual é a mãe que gostaria de estar levando o seu filho para um tribunal, para um fórum, para uma delegacia? Se ela está fazendo aquilo é porque ela não tem mais a quem recorrer. E hoje nós temos, dentro desse mercado de trabalho, muitas advogadas que são arrimo de família, muitas advogadas que sustentam suas famílias. E aí, longe daquilo que a gente vê nos filmes, nem toda advogada anda no carrão, nem toda advogada está com perfume importado, está maquiada 24 horas, elas passam muito perrengue. Então, assim, a gente tem uma sensação das novelas, dos filmes, a vida real ela é cruel com a mulher advogada, ela é muito cruel. Com a mulher como um todo, né? Mas eu estou trazendo para a nossa realidade da advocacia, né? Então, é muito difícil. Eu queria até falar aqui que a doutora Socorro Rodrigues está aí, ela disse que já passou por algumas situações dessas, né? Queria agradecer a presença dela aqui, representante da BMCJ, a doutora Renata Augusta, que é mãe de filho autista. Imagina como é que ela trabalha com essas crianças, entendeu? Então, assim, estamos aqui prestigiando nossa live, queria agradecer a presença. Renata, sim, que eu queria pedir licença, a Renata ela perguntou aqui se a OAB tem alguma ação voltada para os advogados pais de autistas. Renata, a gente ainda não tem essa medida, mas nós temos uma comissão específica que é um advogado, doutor Aldo Rober, e ele tem um filho com autismo, então ele é conhecedor do dia a dia do advogado que tem filhos com essa debilidade, né? Mas eu acho uma pauta bem interessante que a gente pode levar para a OAB, quem sabe, agir mais fortemente nesse sentido. Doutora, assim, é o que você estava falando, nós vivemos numa sociedade patriarcal, né? E a mulher, ela assume esse ônus de cuidar do filho, até porque no início é um bebê, então ele tem que ser amamentado. Então, é um ônus que não dá para delegar, né? E por isso faz com que a mulher advogada, ela obrigatoriamente tem que levar seu bebê para acompanhá-la na vida, no dia a dia da advocacia. Nós chegamos aqui à conclusão de que isso, de uma maneira ou de outra, afeta o desempenho da advogada, porque você acaba abdicando de muitas coisas da advocacia, você dá uma pausa na carreira, mesmo que uma pausa mais sutil, mas nem tudo você está disponível para fazer como antes, né? Apesar de ser uma dádiva a gravidez, a maternidade, a mulher abdica, né, um pouco do lado profissional para poder acompanhar o nascimento dos filhos, até o desmame. Então, eu acredito que vocês enfrentem bastante dificuldades, né? E eu achei interessante que você colocou a questão da idealização da mulher, dos filmes, né? A mulher dos seriados, que é aquela mulher poderosa que tem assessores e aí pode cuidar do bebê e deixar com a babá e deixar em casa. Você vê aqui com o testemunho da doutora Laura que nem o fato de você ter uma babá te livra desse ônus, né? Porque o bebê ele tem hora para ser amamentado. Então, tendo uma babá ou não, a mulher acaba sendo obrigada a levá-lo para uma audiência, para uma oitiva com o cliente, enfim. E isso, nós estamos levando aqui, influencia na concorrência do mercado, pelo menos no período em que essa mulher está no estado puerperal, no final da gestação, porque fisiologicamente ela fica impedida de se ausentar, né? Se ausentar de casa, se ausentar de proximidade do bebê. Mas eu gostaria de deixar aqui bem claro, eu acho que as meninas vão concordar comigo, a mulher tem atendido a esses anseios de forma brilhante e ela consegue administrar tudo ao mesmo tempo. É por isso que nós somos mulheres de sucesso e por isso que vocês estão aqui, porque conseguiram demonstrar para a gente que é exemplo. Eu ainda não sou mamãe, mas pretendo ser, já levo como exemplo vocês duas. A Elcínquia, ainda, além da advocacia, ela exerce a profissão de professora universitária, tem alguns alunos e tem toda uma rotina diferente na faculdade, né, Elcínquia?
Sim, doutora Isabela. Inclusive, já entrando aqui nessa concorrência de mercado, né, saindo um pouco e já entrando nesses desafios dessa tripla jornada que a mulher enfrenta. Esses desafios, eles são muito grandes e já na vida normal, né? E imagine agora que nós temos nossa vida afetada por uma pandemia. O mundo inteiro não estava preparado para esse momento, ninguém esperava passar por uma pandemia nessas proporções. A história contemporânea não viveu nada parecido. O que a gente tem disso é na história antiga, em tempos passados, época da Guerra Mundial, que se viveu algo parecido lá com a gripe espanhola, e ninguém nesse tempo contemporâneo, no mundo globalizado, estava esperando Covid-19. E aí esses desafios que já são diários para a mulher advogada, eles se tornam muito maiores. Por quê? A gente vive já hoje uma advocacia 4.0, que é aquela advocacia que está rodeada pela tecnologia, e aí aquilo que num primeiro momento ele nos trouxe um temor, e quando eu falo de um temor é para a classe dos advogados como um todo. Ai, meu Deus, o advogado agora vai ser substituído por máquinas. Isso, no primeiro momento, nos trouxe um grande temor para toda a classe de advogados, né? Mas eu vejo que, assim, essa tecnologia hoje, ela deve ser encarada como um presente, como uma dádiva, de fato, para os advogados, para os escritórios de advocacia, porque a inteligência artificial, ela já faz parte do nosso dia a dia. Nós estamos aqui hoje em uma reunião telepresencial, cada um na sua casa, nós temos um público aí, cada um na sua casa, nos assistindo, que talvez, se fosse presencial, não teriam condições de sair das suas casas, haveria choque de horário, um outro compromisso já agendado. Então, assim, toda essa pandemia, ela gerou uma mudança na rotina dentro das casas brasileiras e dentro dos escritórios de advocacia também, porque a mulher hoje ela tem um trabalho home office. Só que a gente não pode esquecer, essa mulher ela tem filhos, ela tem uma família. Os filhos dessa mulher estão fora da escola. E aí todo dia ela recebe aula virtual, dependendo da faixa etária do seu filho, ela recebe tarefas escolares para fazer. Como que ela vai administrar tudo isso e ainda vai administrar o seu escritório de advocacia? E aí alguns até podem pensar, mas os prazos estão suspensos, doutora, então fica de férias, vai curtir o teu filho. Só que não é bem essa a nossa realidade. Os prazos estão suspensos, mas quando voltarmos, quando os prazos voltarem a correr, você vai abrir o diário vários dias lá e vai vir 50 despachos de uma vez só. E se você não se preparou para isso ao longo do dia a dia, se você não estava acompanhando esses processos, se você vai deixar para acompanhar seus processos só nesse momento, você tem uma grande chance de não dar conta da sua demanda. E ainda tem uma outra situação. Tem casos que não podem esperar. Tem casos que você precisa de medidas cautelares, medidas liminares, próprio habeas corpus mesmo. Você precisa impetrar de plano. Isso não pode esperar a pandemia passar. Você precisa, de vez em quando, ir lá no presídio, ver uma situação específica de um cliente seu. Isso não pode esperar. É o direito da liberdade. A liberdade é um dos maiores direitos que a gente tem. E eu comento até isso em sala de aula, que depois do direito à vida, é o direito mais precioso que nós temos. Isso não pode esperar. Existem situações que não podem esperar. Direito à saúde não pode esperar. E muitas vezes você precisa entrar com ação com pedido de liminar, você precisa despachar aquilo ali. Então, assim, o que um no primeiro momento faz? Isso foi ótimo para a mulher advogada, ela vai ficar em casa curtindo os seus filhos. E aí, isso não é tão bom, não é tão fácil, não é tão bonito assim. Hoje é o Dia da Família, nós tivemos um dia abençoado de fazer a nossa live no Dia da Família. Mas é uma dificuldade a mais. Você tem seus filhos que estão com rotinas alteradas, e isso aconteceu em todos os lares brasileiros. A criança já não acorda mais às 6:30 da manhã, porque ela não tem escola para ir. Então, ela passa a acordar às 8, 9 horas da manhã. Consequentemente, a criança não vai dormir mais às 9, a criança vai dormir 10, 11, dependendo da rotina da casa, meia-noite, 1 hora. Todo mundo foi afetado. E como é que a mulher vai encontrar um novo espaço agora para cuidar desse filho, cuidar dessa casa e do seu escritório home office? Então, se ela não tem um plano de organização, ela se perde nesse momento, ela se perde no meio do caminho, ela precisa se autoconhecer nesse momento para dar conta das suas atividades home office e das suas atividades laborais mesmo, e das suas atividades domésticas, das atividades relacionadas à sua casa. E tudo isso dentro dessa nova era que nós vivemos, dentro da advocacia 4.0, em que nós não teremos os advogados substituídos por máquinas, nunca isso vai acontecer, muito pelo contrário, eu vejo esse novo momento como um momento bem importante, bem interessante. É um momento em que a gente pode delegar às máquinas algumas funções que eram nossas anteriormente. Por exemplo, contagem de prazos. Hoje nós já temos programas que fazem isso por nós. Antigamente,
E aí eu vou contar uma história particular minha. Há mais de 15 anos atrás, há 20 e poucos anos atrás, no primeiro grande escritório em que eu estagiei, eu ainda era estagiária, não existiam esses programas. O que a gente tinha que fazer? A gente tinha que pegar uma equipe que todo dia ia ler o diário, recortar, pessoal, era recortar os pedacinhos Eu de sou jornal. dessa época. É dessa época, né? Então, e isso dava um trabalho danado. A gente tinha um office boy para fazer isso, tinha uma secretária para fazer isso, tinha uma terceira pessoa que revisava o trabalho deles, Só para porque se ler. passasse uma publicação ali batido, você perdia o prazo. E aí o seu cliente depois vinha para cima de você. Então, imagina a dificuldade que a advocacia vivia, e hoje nós temos máquinas que fazem tudo isso para nós. Então, eu vejo esse novo momento também como um momento bom, um momento importante, e que o advogado agora, como ele já tem máquinas que fazem muitas coisas para eles, contagem de prazos, verificam publicação, já sai, a gente já abre o nosso e-mail, já tem lá a nossa publicação, quais foram os processos que saíram com publicação para a gente. Diante disso, o advogado ele consegue exercer o seu papel essencial de novo, que é o quê? Voltar a pensar, voltar a elaborar teses específicas para cada caso concreto, traçar estratégias para cada caso concreto, para cada processo concreto, tem mais tempo para se reunir com seus clientes antes do momento da audiência, conversar com seus clientes, fazer o compliance, fazer uma advocacia preventiva, fazer uma advocacia baseada em tentativas de conciliação mesmo. Então, ele tem mais possibilidade de participar de reuniões, de tudo isso. Então, eu vejo o momento como um momento positivo, mas um momento de grande desafio, de grande dificuldade para a mulher. Porque nessa pandemia toda... Aqui, a pandemia veio para mudar a nossa rotina, para mudar a rotina de todo mundo. E lembrando aqui que os prazos que estão suspensos são os prazos dos processos físicos, né, doutora? Que os processos virtuais, eles retornaram no dia 4 de maio. Exato. Então, desde o dia 4 de maio, nós estamos trabalhando aí em ritmo normal. E é o que a doutora Elcíndia falou. Se você deixar para depois, para acumular, você vai se perder na sua advocacia. Laura, como é que está a sua rotina aí com o Laurinho? Mudou muito durante a pandemia? Como é que você está conseguindo administrar o escritório? Porque eu sei que você está trabalhando, às vezes eu te ligo e você fala, estou trabalhando. E o Laurinho está acordando no horário, está dificultando, como é que está? Nossa, tá tudo meio atrapalhado nessa pandemia, né? A gente vê que tá tudo muito confuso, a gente não entende muito bem de como fazer realmente a nossa vida, né? A nossa vida, depois dessa pandemia, tirou o horário de criança, não é mais os horários certinhos, os prazos agora voltaram, então mais uma atribuição. A gente fica com receio de estar em contato com as nossas secretárias, com a nossa babá, então tudo mesmo é a cargo nosso, da advogada mesmo, mãe, mulher, então fica um pouco. O Laurinho está com os horários todo alterado, ele dorme tarde da noite, acorda cedo, no outro dia volta a um horário normal. E essa tripla jornada acaba influenciando, né? Essa tripla jornada acaba influenciando, porque você não tem horário para trabalhar mais. Então, você trabalha de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, quando o filho está dormindo, né, Elcíndia? Quando você tem um tempinho. A Elcíndia ainda administra as aulas, que ela não parou de dar aula, ela me contou, que continua dando aula online. E é a tecnologia ajudando a advocacia. Mas, assim, essa modernidade do nosso dia a dia, né? Como a Cíntia colocou, que a última vez que nós tivemos uma pandemia foi em 1939, se eu não me engano, eu estava lendo a respeito. E essas pandemias aconteceram há muito tempo atrás, em que o ritmo de vida era outro, né? As pessoas eram mais... Exatamente, elas viviam de uma forma mais devagar, mais lenta. Então, hoje em dia, nós temos um ritmo muito acelerado e temos que dar conta de muitas atividades ao mesmo tempo. Esses desafios dessa tripla jornada, ou quádrupla, quíntupla, a mulher tem enfrentado de maneira maestral. Eu tenho contato com as meninas e com alguns advogados que trabalham conosco na OAB. Doutora Marina Belandi, vice-presidente da OAB, é mãe, é tia, tem os cachorros também, que eu sei, e ainda cuida da OAB, e nos representa brilhantemente ali. E nesse ritmo,
Eu penso que a gente poderia falar agora um pouco, a Elcínquia já introduziu, em relação à tecnologia. Como nós conversávamos aqui no início da live, né? Em 2 meses, nós evoluímos 50 anos. Eu acredito que a humanidade não vai voltar nunca ao que era antes, né? E a advocacia também não. Porque, como disse a doutora Elcínquia, nós estamos aqui fazendo uma reunião online, uma live para... Eu estou vendo aqui que tem algumas pessoas conhecidas, estão assistindo, debatendo, conversando com a gente aqui no chat, que eu estou acompanhando. E a tecnologia ela tem nos ajudado. Mas, assim, nós temos que ter cuidado também para manter a nossa rotina, porque senão você vai ter um descontrole quando você perceber. Eu tenho amigas que contam para mim que estão fazendo petição de madrugada, porque está funcionando, a gente está sem rotina, né? E acaba que você deixa de viver um pouco na normalidade, né? Como é que você tem enfrentado isso, Laura? Tá peticionando de madrugada? Quando o Laurinho dorme, sim. E agora que voltar também. Eu acho que, assim, um grande segredo para a gente não se perder no meio disso tudo, porque há uma grande chance da gente se perder no meio disso tudo. Nossa vida mudou, as nossas casas mudaram, o mundo mudou em razão dessa pandemia e mudou tudo muito rápido. Se a gente para pensar, a pandemia ela foi oficialmente declarada, assim, os primeiros casos oficiais surgiram em dezembro. A gente está agora em maio, então não tem nem 6 meses que tudo isso aconteceu. Se a gente vem para a realidade aqui do nosso Acre, a gente tem o quê? 3 meses que a gente está vivendo com tudo isso, com isolamento social, com todas essas normas novas. Então, assim, corre um risco muito grande da gente se perder. Eu acho que o segredo para que a gente não saia dos trilhos nesse momento é, primeiro, se autoconhecer e saber como é que é a rotina da sua casa. E aí isso não tem forma, não tem segredo. Cada família tem que encontrar o seu caminho. Então, se o meu filho dorme sempre às 2 horas da tarde, eu já sei que das 2 às 5 ele dorme, eu tenho de 2 às 5 para trabalhar. E aí eu tenho que me policiar e me reeducar e saber. Se eu estivesse trabalhando fora de casa, se eu não estivesse em home office, eu não teria que sair de casa às 2 horas e ficaria até às 18. Então, eu vou me policiar que das 2 às 5 é o horário que minha criança dorme, é o horário que eu vou peticionar, é o horário que eu vou estudar, que eu vou me atualizar, que eu vou estudar os casos práticos dos meus clientes, vou tentar encontrar soluções para o meu escritório. Então, eu acho que a gente não pode se perder, a gente tem que se policiar e estabelecer um horário para a gente. E aí, cada casa tem o seu horário. Se o horário tranquilo da minha casa é das 11 às 2 da tarde, que é a hora que a criança dorme, às vezes tem a criança que almoça 11 horas da manhã e vai dormir o soninho da tarde. Se é de 11 às 14, então eu vou trabalhar das 11 às 14. E eu tentar estabelecer uma rotina mesmo no meio disso tudo. Porque se eu não tentar estabelecer uma rotina de trabalho, eu corro o risco de me perder completamente nesse novo momento. Então, o segredo Laura, é a rotina da sua casa. Tu consegue fazer sua rotina, Laura? Depois de um mês eu tô conseguindo. Depois de um mês eu tô conseguindo fazer minha rotina. Eu confesso para vocês que eu não consigo. Eu tô sofrendo. Até agora eu tô conseguindo depois de um mês. Depois de um mês eu ficar meio atrapalhada, um pouco perdida, mas agora eu já tô conseguindo. Eu já tô conseguindo fazer a rotina quando o Laurinho deixa, né? Porque a rotina dele também não é todo dia que ele dorme, não é todo dia que ele dorme mais cedo, outro dia que ele dorme mais tarde. E isso também influencia na concorrência da mulher advogada, né? Isso é um dos pontos também que a gente tem. E na pandemia ainda dificulta mais ainda a nossa concorrência. Mas isso a gente tem que lutar, se adequar, lutar e fazer os nossos horários. Eu vi aqui que a doutora Renata perguntou se no TJ tem sala de amamentação. Não tem. E nenhum tribunal no Acre existe. E nem existe banheiros adequados com fraldário ou qualquer coisa para a gente trocar os nossos bebês também não existem. Não tem. Só respondendo à doutora Renata. Queria mandar um abraço aqui para a Patrícia, fisioterapeuta, que está assistindo a nossa live. Ela disse que não é da área, mas que essa questão materna versus trabalho é universal. Conheço a doutora Patrícia, é amiga da minha irmã, fisioterapeuta também. E é muito importante a participação dos outros profissionais. Fico muito feliz pelo o público que a gente tem alcançado, né? Gente, eu queria que já faltam 15 minutos, né? A gente fala muito, dá vontade de falar mais. São 15 para as 7.
eu queria que vocês fizessem um depoimento do enfrentamento do dia a dia de vocês, dentro do que nós conversamos aqui, nos desafios, na tripla jornada, no mercado de trabalho, o que vocês podem passar aqui para as mulheres advogadas que são mulheres de sucesso, que são guerreiras, estão no dia a dia e enfrentam as dificuldades. Laurinha, tu pode começar a falar o que você tem enfrentado e como que você venceu o seu dia a dia, a sua rotina e administra tudo isso. Pode falar. Eu tenho para deixar essa mensagem final para as mamães advogadas, que não é fácil o nosso dia a dia, não é fácil o nosso conciliar tudo, a nossa advocacia, com tanta responsabilidade que temos perante o nosso cliente para vencer aquela causa, né? Então, vocês, mamães advogadas, não deixem os seus direitos serem usurpados, não sejam... Fale com a comissão da mulher advogada da OAB, doutora Isnailda, doutora Isabela, na diretoria também, que é muito parceira, a doutora Marina, a doutora Cláudia, todas são muito parceiras da comissão da mulher advogada. Exerça o seu direito, não pelo detector de metal ou pelo raio-x. Vejam se a vaga do tribunal está sendo usada adequadamente, mesmo por quem quer que tenha gestante. Peça prioridade na sustentação oral e nas audiências. Eu fui muito acolhida, muito bem acolhida em todas as audiências que eu passei quando eu estava gestante. Não teve nenhum que não me deram a prioridade em todos os tribunais que vocês pensarem, na Justiça Federal, no Trabalhista, no TJ. A remarcação das audiências também foram bem, mesmo ultrapassando o prazo dos 30 dias. Existem juízes que adiam mesmo pelo bom senso, porque a criança não tem a imunidade, não tem as vacinas necessárias, né, para estar naquele local, que ele não tem imunidade nem para suportar. É muita gente onde você fica esperando as audiências, né? Então, o que eu tenho para falar é que tudo não se desespere, que tudo a gente vai se adequando com o tempo e dá certo. Dá certo, é só você se programar e se organizar com o seu tempo, que tudo no final dá certo. É essa mensagem que eu tenho para falar para as Obrigada, Laurinha. Eu vou passar a palavra para a doutora Elcínquia, nos seus apontamentos finais, a sua experiência, o que você pode falar para nós mulheres, advogadas de sucesso. Aqui na minha fala final, eu queria agradecer, antes de falar da minha experiência pessoal, eu queria agradecer o convite feito pela Comissão da Mulher, através da pessoa da presidente, da doutora Isnailda. Fiquei muito honrada com o convite. Queria agradecer aqui a participação de algumas alunas que estão falando aqui, algumas ex-alunas minhas também, a Deunete, a Giovana. Eu vi que a doutora Cláudia também está participando aqui da nossa live. Então, assim, a minha mensagem para você, mulher advogada, nesse momento é que, assim, o desafio ele é muito grande. Vai ter dias que você vai achar que não vai dar conta. E nesses dias você sente, você respira, não tem nenhum problema em a gente estar cansada demais um dia, de a gente ter que se recolher um dia mais cedo. Quando você sentir essa necessidade, não tenha vergonha, peça ajuda, reconheça as suas limitações. Você, mulher advogada, peça ajuda à comissão da mulher advogada, peça ajuda a um colega de trabalho, a um colega advogado, se aquele dia está pesado demais para você, compartilha com um colega advogado, pede ajuda. Essa semana não vou conseguir fazer audiência, pede ajuda, não é vergonha nenhuma, não é demérito nenhum pedir ajuda. Todas as vezes que você necessitar, peça ajuda. Isso vai fazer um diferencial muito grande na sua carreira. E os colegas, eles serão muito solidários em te ajudar. Quando você abre o seu coração, você encontra a ajuda que você precisa. Então, não pense que está difícil só para você. Tem dias que a gente aqui, nós três estamos aqui, mas tem dias que eu tenho certeza que a gente senta, chora, se desespera, acha que não vai dar conta, acha que não vai dar certo, mas no final do túnel sempre tem uma grande luz. Então, assim, eu tive um desafio muito grande nesse primeiro momento de readaptar a minha rotina, readaptar mesmo a minha casa, além da advocacia, ainda com sala de aula, nós mantivemos nossas aulas
telepresenciais no mesmo horário de funcionamento que a faculdade funcionaria. Então, não é nenhuma coisa que eu pudesse gravar uma aula e deixar lá, gravar no meu melhor horário. Não, no horário do expediente normal, a gente tinha que estar dentro da sala de aula. Então, assim, é um desafio muito grande. Eu passei por esse desafio, eu passo por ele todos os dias. E a melhor coisa que a gente tem é tranquilizar o coração, porque se nosso coração não estiver tranquilo, se a gente não estiver em paz com a gente mesmo, a gente não vai conseguir transmitir essa paz para a nossa família, para os nossos clientes, para os nossos processos. Então, a primeira coisa é tranquiliza o teu coração e reconhece quando precisar de ajuda. Reconhece que naquele dia que está cansado e precisa descansar, não é nenhum demérito, não, gente. Nem todo dia a gente tem a obrigação de estar linda, de estar maravilhosa, de estar 100%. Todo mundo tem dias de altos e baixos. Então, não se desespere. Se você está aí achando que só é para você que está difícil, não, está difícil para todo mundo, em todos os lados da relação. Então, a minha dica para vocês é essa, que está difícil para todo mundo, que não se desespere, peça ajuda quando for necessário e organize o seu horário. Tenha uma rotina. Se você não tentar se politizar nessa rotina, você corre o risco de se perder. É difícil estabelecer rotina nesse momento? É, mas você precisa estabelecer essa rotina e todas as vezes que você tiver um direito seu judiciário, qualquer um daqueles direitos lá, seja na entrada do tribunal, a mulher gestante é obrigada a passar pelo aparelho do raio-x, se recuse. Não tenha vergonha de exigir os seus direitos. Não teve a sua vaga reservada, a vaga está ocupada por outra pessoa que não é gestante, não tenha vergonha de denunciar. A gente só consegue mudar a sociedade, a gente só consegue mudar as leis a partir dos movimentos. Se a gente se cala diante das injustiças, a sociedade ela não muda. Então, meu muito obrigado mais uma vez. Obrigada, Elcíntia, Laura. É uma honra estar aqui com vocês nesse momento de isolamento social, que a gente realmente fica muito sensível, fica estressado. Acho que todo mundo, homem, mulher, advogado, médico, qualquer profissão, está todo mundo sensibilizado com essa situação, sem saber o que vai acontecer. A humanidade tem sofrido muito porque é uma incerteza, né, diária. E a gente tem que conduzir a nossa vida dentro do possível, né? Eu tô agradecendo a presença dos amigos aqui, que a gente acompanhou. Muito obrigada. E a gente está encerrando a live um pouquinho mais cedo, porque a doutora Elcíntia tem um compromisso, ela vai para a tripla jornada dela. E a doutora Laura também tem Laurinho, que está ali, deve estar na porta batendo. E foi um prazer estar aqui com vocês. Um beijo para a Isnailda, presidente da OAB, Marina Belante, presidente da Comissão da Mulher Advogada, Marina Belante, vice-presidente da OAB, Cláudia, Socorro, estou vendo aqui minhas amigas, Mayra, doutora Silvia, que está aí na live também. Estela, Silvia Mioto, muita gente que eu estou vendo por aqui, se eu não esqueci. A Otávia, se eu esqueci, recebam o nosso abraço, nosso doutor beijo. Antônio, defensor público, está aqui meu vizinho também, que eu estava vendo. Gondim, o marido da Isnailda está aqui também. Meu professor, doutor Antônio. Tem muita gente. Obrigada pela presença de todos. Doutora Estela. Doutora Estela participou a live toda. Muito obrigada, nós vamos encerrar a live por conta de compromissos. E foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez no Instagram da OAB. Tenham todos um ótimo final de semana, gente. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Até mais, gente.